nós aprendemos que o pacto foi unilateral. Deus passou sozinho naquele sacrifício, não permitiu que Abraão passasse. Mas ainda assim, Deus não tira o homem de cena em nenhum dos seus projetos. E aí a gente vai ver agora no capítulo 17, dando continuidade, explicação sobre essa aliança, sobre esse pacto. A gente vai observar que Deus agora coloca uma decisão na mão do homem, uma responsabilidade na mão do homem. A promessa ia se cumprir? Sim. Independente de Abraão? Sim. A salvação da igreja vai se cumprir? Sim. Independente de mim e de você? Sim. A questão é que o plano unilateral de Deus, tanto com Abraão quanto da salvação, depende única e exclusivamente de Deus. Por quê? Porque se eu e você não quisermos participar, outros irão. Se Abraão de tudo não quisesse participar e tomasse uma decisão errada, que Deus não contornasse, Deus punha outros. Não foi o caso, mas ele colocaria se quisesse. E aqui ele vai deixar claro para Abraão e para a sua descendência a participação do homem, a decisão do homem. Ele vai exigir alguma coisa. Então vamos lá aprender um pouquinho. Não tem uma tela antes aí? Volta, tem outra? Aí, volta, aí, volta. Está tão rápido agora o computador, né? Nós vamos iniciar o estudo de Gênesis 17, um estudo concreto que a gente vem fazendo, fiel ao texto de Gênesis 17. A gente tem que ser fiel ao texto e entender o que eu falei lá no início, de quando nós começamos esse estudo. A Bíblia, ela tem a sua interpretação literal e tem a sua interpretação cristocêntrica. E é óbvio que tudo vai nos arremeter a Cristo. É o que nos importa. Mas a gente precisa entender a originalidade do texto, a literalidade do texto, para entender a interpretação teológica cristocêntrica. E então vai ser um estudo fiel ao texto de Gênesis 17. Pode passar. Aqui nós vamos ver um contexto geral desse capítulo, em relação ao capítulo 16, que já se passaram 13 anos desde o nascimento de Ismael. Eu disse semana passada que o capítulo 16 ali, ele começa justamente com um silêncio de Deus e um questionamento de Abraão. Abraão tinha promessa, Deus havia falado com ele, e ele resolve dar ajuda a Deus, tendo o Ismael com Agar. Isso atrasa o processo de Deus em 13 anos. A ajuda que Abraão queria dar atrasa o processo 13 anos. Porque não era o princípio de Deus que fosse daquela forma. Mas ele errou. E Deus agora vai fazer uma renovação dessa aliança novamente. Ele já havia feito uma renovação com Abraão quando ele errou lá no Egito, mandando ele voltar ao local de adoração. E agora, novamente, Deus vai fazer uma renovação dessa aliança. Mas agora entra uma decisão, uma ordem de Deus que o homem deveria cumprir. Era uma decisão, mas era uma decisão assim, como a salvação. Ou aceita e é salvo, ou não aceita e está fora. Assim é a aliança abraâmica. Quem aceitar vai ter que cumprir os mandamentos, vai ter que seguir os conselhos dados. E aí, lá já se passaram 13 anos, então, do nascimento de Ismael. Abraão tem 99 anos e está com a promessa de que vai ter um filho, tá? Só que o silêncio de Deus nesse intervalo prepara o cenário para
um novo nível de revelação. Aí nós vamos ver que quando Deus calou por 13 anos, ao falar com Abraão, não é que Deus estava sem fazer nada, mas ele já estava preparando o cenário para um novo nível de revelação. Aí aqui é o que eu falei, ó. O pacto deixa de ser apenas promessa e passa a ser institucionalizado com um sinal visível. Agora entra o homem. Alguém pega uma água para mim, por favor? Aqui no capítulo 17, nós vamos ver que na institucionalização, ou seja, para começar a executar, praticar aquilo ali, um sinal visível seria necessário agora no homem. Uma promessa, um pacto que era unilateral de Deus, a gente vê que agora Deus, na sua soberania, ele decide incluir o homem, e o homem tem que se decidir se vai dar prosseguimento a esse pacto, com esse sinal visível ou não. Próxima tela. Deus se revela como El Shaddai, Gênesis 17:1. Vamos ler? Gênesis 17:1. Está escrito assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Então vamos entender que aqui Deus se revela como El Shaddai. O que é El Shaddai? Deus Todo-Poderoso. Só que esse Deus Todo-Poderoso aqui, irmãos, essa tradução aqui do El Shaddai, traduzido como Deus Todo-Poderoso, ela tem um significado mais profundo. Não é um poder que a gente só imagina uma pessoa que está numa autoridade, num nível de autoridade. Aqui, quando fala o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, não é só o poder bruto, como está escrito ali. É a ideia de um Deus suficiente, um Deus que sustenta, que gera vida e cumpre o impossível. Deu para entender que o poder aqui vai além de uma simples autoridade, de um poder bruto? Quando nós reconhecemos e falamos assim, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso da minha vida, não é só que Ele te manda, não. É que Ele é para você e você entende que Ele é o suficiente, que Ele te sustenta, que é Ele que gera a vida e que Ele vai cumprir e fazer o impossível. Isso é o Deus Todo-Poderoso que Ele se manifesta para Abraão agora, e é o nosso Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Deus está dizendo assim, ó, Abraão, o que eu prometi não depende da sua força, idade ou estratégia. Porque a gente vai ver aqui no texto que, inclusive, Abraão vai rir. Mas não é de deboche, não, acho que ele meio de desespero. Ele olhou para ele com 99, a mulher com 90, e Deus prometendo um filho. Ele deve ter pensado isso, Deus está de brincadeira, né? Mas o que Deus revela para esse El Shaddai? Ele revela justamente isso, não depende de idade, não depende de nada, irmãos, não depende se o Abraão ia querer, se não ia querer, não ia depender disso. Ou da estratégia que ele usou errada com H, né? Só que agora começam algumas exigências. Para aquele pacto que era só unilateral e parecia que a responsabilidade era só de Deus, do cumprimento sim, da execução não. Entenda isso, irmãos. Do cumprimento, Deus assumiu a responsabilidade. Mas agora da execução, Deus vai dar responsabilidades, comprometimento para que o homem exerça. Ele começa dizendo, ande na minha presença
e ser íntegro. Está escrito aqui na tradução, tá? E ser perfeito. Né? Não estamos falando aqui de uma perfeição moral, irmãos, mas lealdade, interesse, fidelidade. Por que eu estou falando aqui de uma perfeição moral? Nós só vamos atingir o nível de perfeição quando nos tornarmos parecidos com Cristo e tivermos um corpo glorificado, parecido com Ele, aí nós seremos perfeitos. Mas aqui, enquanto humanos aqui nessa terra, nós vamos buscando essa perfeição, mas não vamos atingir esse nível. Então aqui nós estamos falando de lealdade, de interesse, de fidelidade, né, de buscar a santificação dia após dia, que a gente vem sempre falando. Esse é andar na minha presença. Se antes o Abraão foi tirado de um meio de idolatria sem mérito nenhum, como nós já vimos que Noé foi por mérito, a linhagem de Sete foi por mérito, né? Tudo ali foi por mérito, mas chega em Abraão e ele fala assim: não, agora não é por mérito. Primeira manifestação da graça, tira o Abraão do meio da idolatria, meio do pecado, e começa a trabalhar. Mas agora, nesse ponto aqui do capítulo 17, agora ele já começa a dar ordem. Ele já fala: ó, anda na minha presença e ser íntegro. Próxima tela. O pacto é reafirmado e ampliado. Vamos ler de Gênesis 2 até o 8. 17, do 2 até o 8. Está escrito assim: e porém o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e será o pai de muitas nações. Deus está tornando reafirmar com ele aquilo que já está falando, ó, da minha parte, Abraão, nesse pacto, tá? E serás pai de multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Olha o versículo 8. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Para aí um pouquinho. Deixa só eu abrir aqui, porque tem um texto que eu preciso ler com vocês aqui. Aqui Deus confirma, irmãos, e expande o pacto de Gênesis 15. Ele vai além, ele confirma e fala: tu e serás pai de grandes nações. Deus confirma com ele: multidão de nações, descendência incontável, posse da terra e pacto eterno. Deus está reafirmando, Deus está falando assim: da minha parte, eu já falei e confirmo. Em Gênesis 15, Deus assumiu sozinho a responsabilidade do pacto. Lembra que quando ele mandou no altar os animais, e que quando duas pessoas faziam o pacto, ambos tinham que passar ali naquele sacrifício? Deus faz Abraão cair num sono profundo e passa sozinho. Ele assume a responsabilidade sozinho ali no capítulo 15. Só que em Gênesis 17, Deus não anula isso, mas agora introduz um sinal e uma resposta humana.
agora que vai ser interessante, irmãos, que tudo que vai acontecer aqui é prefiguração da cruz de Cristo. E aí a gente vai entender que o pacto unilateral de Deus com Abraão é a salvação unilateral da igreja. Mas, não que o homem tenha poder, mas agora Deus exige um sinal e uma resposta humana. O pacto continua sendo pela graça, irmãos, mas agora ele exige uma aliança visível. Pula a tela. Vamos continuar aí vamos ler de novo o versículo 5, que vai falar de novo, não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações tenho posto. Na Bíblia, irmãos, mudança de nome, presta atenção, significa mudança de destino, mudança de identidade. Por que Deus mudar o nome das pessoas? Por que Israel e Jacó? Por que Sara e Sara? Por que Abrão, Abraão? Mudança de nome na Bíblia tem um significado importantíssimo. Mudança de destino e mudança de identidade. Abraão significava pai exaltado. Abrão. Abraão é pai de multidão de nações. Olha o impacto que dá uma mudança de letra. Note algo poderoso aqui, ó. Deus muda o nome antes do cumprimento. Abraão ainda não tinha o Isaac, mas já carregava o nome da promessa. E aí a gente vai entender aqui que essa promessa aqui, promessa, você pode substituir aqui para Cristo, linhagem messiânica. Essa promessa, ela tem 100% de direção de linhagem messiânica. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Cristo. Né? Fé bíblica é viver como se a promessa já fosse realidade. Porque Deus falou. Então o que Deus está falando ali com Abraão é assim: eu vou mudar o teu nome. O teu nome agora vai significar pai de muitas nações. Só que o negócio ainda não tinha acontecido, irmãos. De novo, eu vou falar, ele com 99 anos, não é com 90. Deus muda o nome do camarada, que ele é pai de nações agora, e o negócio não tinha acontecido. Ele vai ter que assumir uma posição agora, como humano. Ele vai ter que assumir uma posição, tendo todas essas promessas já reveladas por Deus, mas nada havia acontecido. A decisão do sinal físico, a resposta humana, também vai ter que ser feita antes de ver a resposta. Tudo. Vamos segurar aí um pouquinho, vamos ler aí. Vamos continuar a leitura do versículo 8 aí. Vamos ler o 8 aí de novo. Ó. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Entende uma coisa? A promessa de terreno, de terra, feita a Abraão, ela é perpétua. Não era por tempo limitado, não, então ela prevalece até hoje. A terra que Deus prometeu, Canaã, para os judeus, para a linhagem sanguínea até o momento de Abraão, Deus está confirmando aqui, ó, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Volta um pouquinho lá no capítulo 15. Volta um pouquinho no capítulo 15, no versículo 18. Vamos confirmar qual foi a terra, qual foi a extensão territorial, geográfica que Deus prometeu à linhagem abraâmica por intermédio de Isaac, que é o filho da promessa. Versículo 18 do 15, está escrito assim: ó, naquele mesmo dia fez a carne. Por que circuncisão e a carne? Porque o texto diz assim, ó:
e circuncidarei, versículo 11, a carne do vosso prepúcio. O que é prepúcio? Genitália masculina. Prepúcio é a genitália masculina. E aí o texto está dizendo assim, que o sinal é cortar a carne do prepúcio. Qual o significado de carne na Bíblia? Principalmente, Paulo aflorou muito esse significado. Na Bíblia, especialmente, depois, Paulo, a palavra carne ganha um significado espiritual. Na verdade, ela já tem. Paulo deixa ela mais evidente para nós. Mas carne significa o quê, irmãos? Não faz menção da palavra carne na Bíblia. As vontades, desejo. Hã? As vontades, desejo. Mais ou menos. Vontade, desejo, pecado? Mais. Fazer uma máquina na matéria, porque aí o Abraão, que Deus pediu ao Abraão aí, é que ele fizesse uma marca na. E isso é a literalidade do texto. E a cristocentridade, a espiritualidade. Porque a circuncisão, mais do que uma marca física, ela é uma espiritualidade que segura essa aí. Segura essa aí, para não falar que eu falei bobagem. Guardadas as devidas proporções. E o tempo, a época, a circuncisão era para aquela época o que Cristo é para nós hoje. Guardadas as devidas proporções e a época da antiga aliança. A circuncisão, ela é espiritual a tal ponto dela ser o que é Cristo para nós hoje. Aonde que eu provo isso? Versículo 14, que eu deixei sem ler aí, ó. Versículo 14. Está escrito assim: e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu conselho. A marca da circuncisão ou a não marca da circuncisão afeta o quê? A salvação. A alma. A alma. Então a marca física, Fernando, ela é muito além da física. Porque quem não marcasse aquela marca física, espiritualmente a alma não fazia parte daquele povo, daquela promessa, da aceitação daquele concerto, daquela aliança. Pode falar. Porque, na verdade, o homem que não rejeita o favor de Deus, ele veio para Deus. Então, Deus não aceita o favor humano, mas Deus aceita o que ele oferece aos seres humanos. Então, quando ele rejeitamos a marca de Deus, hoje no Espírito Santo, rejeitamos o Deus, não fica fora do reinado de Deus. O ser humano tem por si próprio ter um sacrifício dele, oferecer e acho que ele aceita. Ele não é. Deus faz o sacrifício. E o ser humano só tem que aceitar o sacrifício. E aí, se Deus falou para Abraão, eu quero que vocês façam sacrifício, é isso. Mas esse só tem que aceitar é que é a chave do negócio. Só tem que aceitar. Parece até fácil, né? Mas tem que aceitar. Vamos continuar aqui. Mas vamos lá. O que eu quero dizer? Essa marca da circuncisão, que era retirar a carne do vosso prepúcio, ou seja, o pecado do vosso prepúcio, a impureza do vosso prepúcio, o desejo do vosso prepúcio, a imoralidade do vosso prepúcio, tudo que se faz menção à pecaminosidade, à perversidade. Nós vamos ver aqui, ó. Na Bíblia, especialmente depois Paulo, a palavra carne ganha um significado espiritual. Qual que é o significado da palavra do homem? É o caso de Abraão aqui com a Sara, que era estéril.
O homem não produz o milagre, Deus produz. Se a gente voltar ao que a gente estudou lá em Gênesis 3, Gênesis 6, a gente vai ver que o homem quis ser igual a Deus, quis mostrar poder igual a Deus, quis se produzir de forma fora dos princípios de Deus. Aí Deus vira aqui e fala, a promessa não nasce com força natural, o homem não produz esse milagre, é Deus que produz. E a prova disso é que nós vamos ver nesse texto que Abraão tinha 99 anos, Sara tinha 90 e era estéril, irmãos. Humanamente, o desejo e a capacidade natural já estavam esgotados. Tem condição de olhar para um homem que faz 100 anos, não é de 90, estéril, e pensar que vai se cumprir, que o camarada será pai de uma grande nação. Humanamente já estava esgotado, mas o sinal ensinava que a promessa não vem da potência humana, mas da intervenção de Deus. A primeira pergunta que Deus fez para Abraão, assim que ele fez a promessa, ele fez a promessa e ele mesmo perguntou para ele, né? Por acaso há alguma coisa impossível? Ele já fez essa pergunta lá, parece, se não me engano, no capítulo 12. E o corte na carne é exatamente esse. O que Paulo, como Paulo deu uma amplitude maior na carne, é exatamente mortificar a carne. Esse corte que eu falo isso. Se você quiser, Paulo está falando, se você quiser viver na carne, você não pode agradar a Deus. Então, quando a gente fala de carne, e a gente fala justamente nessa localização que Deus optou por seu sinal, a gente está falando que tem que haver uma limpeza, uma purificação de toda a natureza humana caída, de todo o impulso desordenado, de toda a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, que a gente estudou lá em Gênesis 3. Tudo isso é simbolicamente representado nesse ato da circuncisão. Deus escolhe um local delicado, sim, vamos chamar assim, de um local delicado. Mortificar a carne traz dor, né? Então, assim, justamente para mostrar para a pessoa que é um local que vai, se a pessoa estiver fora dos princípios de Deus, vai ocorrer muita impureza, vai ocorrer muita situação desagradável que vai fazer com que a pessoa fique na carne mesmo, né? A gente entrar em nenhum tipo de discussão, A ou B ou C, mas a área sexual, de novo, é uma área extremamente atingida, extremamente usada por Satanás. Extremamente. Então, é uma simbologia de Deus mostrar que precisa dessa pureza, é um sinal de pureza, de separação, de exclusividade. A gente vai falar um pouquinho aqui, vamos lá, pulo 3 aí. Em Gênesis 17, Deus está formando um povo diferente das nações ao redor. Nas culturas antigas, olha que interessante isso aqui, por que também do órgão sexual? Por que da escolha da marca ser no órgão sexual? Por tudo que a gente já viu no estudo passado, mas também porque, na cultura antiga, fertilidade era ligada ao quê? A cultos pagãos, rituais e idolatria. A circuncisão ensinava que a fertilidade de Israel não vem de Deus da fertilidade, mas do Deus da aliança. Ou seja, até aquilo que parece mais natural precisa ser santificado. Existiam cultos pagãos a Deus da fertilidade, que era feito orgias no altar desse Deus. Então o nosso Deus precisava mostrar, criando um povo diferente, a santificação nessa área. Nosso Deus é santo. Olha que interessante, irmãos. O tema que entra quando a gente fala que o Abraão foi pedir para ele circuncisão. A circuncisão tem uma simbologia, Fernando, forte demais. Tanto matéria quanto espiritual, que o espiritual falou que quem não tivesse a marca da circuncisão, a alma dessa pessoa seria tirada e não pertencer a Deus. Quebrou o pacto. Está entendendo por que da importância da gente saber o que é o ato da circuncisão?
Por que é feito nessa região? Tem uma espiritualidade muito grande por trás disso. Não só do pecado sexual que a gente vem falando, mas que deuses, cultos pagãos eram feitos para deuses da fertilidade através desses atos. Então Deus precisa ir lá e mostrar que precisa ser purificado. É a maior perdição do ser humano hoje. É o que mais está matando o ser humano hoje. É o pecado que mais destrói o ser humano, destrói famílias. É nessa área da sexualidade. Então Deus está te pedindo. E aí você vai entender de forma diferente. Mas Deus está te pedindo. E você, como filho de Abraão, você tem que circuncidar. Não é essa aqui, não. Mas você tem que circuncidar. Que tem, porque o caráter é perpétuo. É igual a ceia do Senhor, que é de caráter perpétuo, mas hoje a celebração dela não é diferente. Então a circuncisão hoje é diferente. Mas que tem. Pura. Profundidade espiritual posterior. Depois, os profetas falam de quê? Aí, ó, que eu acabei de falar. Circuncidar o coração. Paulo fala da circuncisão feita por Cristo. Lá em Colossenses 2:11. Olha para você ver que interessante. Eu disse que, guardadas as proporções, a circuncisão e o cortar a carne do prepúcio estava para aquela época como Cristo está para nós hoje. Hoje, a circuncisão é aceitar a cruz. A circuncisão feita no coração, não é corte físico. Não é um corte físico, mas é uma aceitação da obra de Cristo. O corte físico apontava para algo maior. Se naquela época, irmãos, Deus precisava de uma marca para mostrar quem era o povo dele, hoje também tem essa marca. Está lá no livro de Efésios. Assim como o anticristo vai ter a marca dele, assim como na antiga aliança tinha a marca da circuncisão, ora, o salvo em Cristo Jesus também tem que ter uma marca. Aquele que circuncida o coração é marcado. Qual que é a marca dele? O selo do Espírito Santo. A pessoa é selada pelo Espírito. A Bíblia fala lá em Apocalipse que nós vamos precisar, no grande dia do Senhor, de Deus visualizar esse selo. Você já pensou Deus olhando para nós e não achando esse selo? Lá naquela época, desculpa o meu jeito de falar, mas deixa eu ver se você pertence a Deus aí, baixa aí, deixa eu ver se você tem um sinal. Hoje não é assim não, hoje é a presença do Espírito, é o selo do Espírito. Já pensou Deus olhando e não vendo o selo do Espírito? O corte físico lá apontava para algo muito maior. Era cortar o quê? Orgulho, autossuficiência, confiança na carne e natureza dominada por desejos. Amém, irmãos? Amém. Pula aí nessas telas aqui, essa é a última. Então, sim, há essa dimensão. Ó, podemos dizer que sim, existe uma dimensão simbólica que envolve consagração da natureza humana, submissão aos impulsos, aos desejos, né? Dependência de Deus acima da biologia e aliança que começa na raiz da geração. Ou seja, na procriação, na raiz, na origem. O símbolo é esse, tá? Volta lá para o outro slide. Volta para o outro slide. Nós paramos onde? Lá de cima, Gênesis 17. Vamos lá. Então, quem não era circuncidado? O versículo 14 está aí, ó. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu corpo. Quebrou o meu conselho. Quebrou a aliança. Então, trazendo para nós, quem não circuncidou o coração, quem não aceitou Jesus,
quem não aceitou a obra de Cristo na cruz, quem não tem a marca, o selo do Espírito, cuidado, que a sua alma será extirpada. Você não pertencerá ao reino de Deus. Vida eterna, esquece. Vamos ler do versículo 15 ao 16. Deus mudando a mão da sala aí. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, eu falei de desespero, né? E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Aí o Abraão lembrou do jeitinho que ele tinha dado para Sara e falou com Deus assim, e disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante do teu rosto. Sabe o que ele está falando? Assim, tomara que seja através de Ismael, tomara que o senhor lembre que eu te dei uma ajudinha e fiz um Ismael lá com a Agar. Tomara que o senhor lembre dele, porque um homem de 100 anos com a mulher de 90 estéril, não vai dar, né? Ainda rio, né? Desespero, irmãos. Eu acho que já não era nem o pensamento dele, não. Já era o desespero dele, que ele queria que se cumprisse Ismael, porque ele não via outra vez. Mas nós acabamos de ver aqui que o significado da circuncisão é justamente mostrar que não é através da força humana, não é através do jeitinho humano, não é através do pecado, não é através da imoralidade. Nós vimos que a circuncisão é isso. E disse Deus a ele assim: na verdade, Abraão, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Aí ele acalma o coração do Abraão, dizendo assim: do Ismael, Abraão, que você me falou, aí no versículo 20 aí, ó, também tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo em frutificar, e falo em multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará dele, farei uma grande nação. Como eu falei para vocês, em termos de território, a nação de Ismael foi muito maior que a de Isaque. Em termos de território, não da promessa de Canaã. Vocês querem ver uma coisa? Deixa eu ver se eu acho aqui também. A promessa para a terra prometida de Canaã do Isaac foi do rio do Egito, né, do Egito até o grande rio Eufrates. É a faixa de Gaza e a nação de Israel hoje. Ismael, o texto diz que foram 12 nações. Segura aí, só para você ver o poder dessas nações. Vai lembrando aí dos sheiks, vai lembrando aí de Dubai, né? Todo mundo vai falar. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã, Kuwait, Bahrein, Iêmen, Iraque, Jordânia, agora os três que ligam direto ali, ó, Líbano, Síria, Palestina. Essas são as 12 nações de Ismael, muito maior territorialmente do que a de Isaque. Mas a linhagem messiânica, a promessa, estava do outro lado. Israel é desse tamanhozinho.
Se acaso a nação juntar e quiser destruir Israel humanamente falando, é um sopro. É um sopro. Mas nessa faixa ali em Israel, há uma promessa. Aí se você ampliar isso aqui mais, essas são as 12 nações. Mas se você pesquisar aí assim, quais as nações que hoje são árabes, são 22 nações. E todas elas poderosas no petróleo. Você vê aí, ó, esses times de futebol aí da Arábia Saudita, esses chegam a milhões. Você veio falar de Dubai, está lá no Emirados Árabes. Então, as nações pelo lado de Ismael, territorialmente de poder, foram muito grandes também, irmãos. Porque Deus prometeu isso aqui a Abraão. Só que o grande problema é que eles reivindicam hoje um território que não é deles. Biblicamente não é deles. Deus deu a eles um imenso, mas eles têm um pedacinho que não é deles. Que é uma promessa da linhagem messiânica, que é dos judeus. Se você pesquisa hoje quantas nações são árabes, que é a descendência de Ismael, 22 nações. Se você pesquisa hoje quantas nações judaicas, somente Israel. Existem judeus espalhados. Somente por causa da briga do que eles chamam de Terra Santa, né, que é Jerusalém. E Deus, o próprio Deus já disse, essa terra é minha, né? E ele vai habitar por ali. Então, quer dizer, hoje está na mão do pessoal palestino, né? É uma guerra, a guerra está travada. Hoje parece que tem uma terceira administração, né? Uma coisa que eles fizeram, não está nem do Brasil, nem do Israel. Está num terceiro grupo. Só que o dono lá está construído que é do povo, que não é judeu. Né? Essa guerra, só Deus mesmo lá soluciona. O 21 é o versículo 21. O meu conserto, porém, estabelecerei com Isaac. Olha, falou de todo o poder, 12 príncipes. Já falando, o conserto é com Isaac, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Ele falou assim, daqui 1 ano, tá? Com 99, que você falou, pode um ano com 100? É com 100, é no ano que vem. É com 100 mesmo. Né? E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Agora é que entra uma coisa importante aqui. Presta atenção aqui. Para finalizar. 5 minutinhos. Abraão ouviu tudo isso. Ismael estava com 13 anos de idade. Isaac estava prometido só com 1 ano e 10. Mas de novo Abraão vai ter um ato de fé. Ele vai pegar ele como exemplo. Vai buscar o Ismael como exemplo e vem cá que nós dois vai ser o primeiro a passar. Nós dois vai ser o primeiro. Aí, irmãos, é que entra a grande questão. A promessa para os circuncidados. E toda a descendência de Ismael é circuncidada. E aí? Agora os negócios vão estreitando. Ele foi circuncidado muito antes do que o Isaac. É por isso que Mas só para finalizar, versículo 23 em diante, só o cumprimento. Abraão não questionou, Abraão aceitou, Abraão obedeceu, já foi logo buscando os seus, ele primeiro, Ismael logo em seguida, e depois os seus na todos. Ele fala assim, ó, então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando ele foi circuncidado a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando ele foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da casa, nascidos em casa,
comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados. Deus exigiu um sinal humano. Abraão não questionou. Abraão obedeceu. Abraão fez. Aprofunde um pouco mais sobre a circuncisão. Sabe por quê? Porque a circuncisão abraâmica, ela foi substituída pela circuncisão de coração. Mas o efeito da alma ser extirpada ou não é o mesmo. É o mesmo. Se você não circuncidar de coração, aceitar Cristo e ter a marca do Espírito, sua alma será extirpada por vocês. Pense nisso. Amém? Graças a Deus. Que Deus complete o teu coração. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar que a gente vai pensar essa coisa. Amém? Louvado seja. Apresentei para o Senhor o seu dízimo, sua fé. Deixa eu abençoar a sua vida financeira. Rapidinho, já é 9h10.